Salmo 42, versículo 1 em diante, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: O teu Deus, onde está? Numa outra versão, nesse versículo 10 aí, na versão ARC, diz assim: Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E o versículo 11, encerrando, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, queridos? Não há quem não fique abatido e desanimado em alguns momentos da vida, meu irmão. Isso aí é certo. Não há quem não passe por momentos de abatimento e de desânimo em vários momentos na vida. Não vai ser um nem dois. A questão é o que fazer nessas horas, meu irmão. O que é que você tem feito nesses momentos tão difíceis que você tem passado? Você tem se rendido à tristeza? Você tem mesmo até desejado partir deste mundo para outra vida? O que é que você tem desejado? O que devemos fazer neste momento tão difícil, querido? Tenha certeza que se render à tristeza e ter o desejo de partir para outra vida, esse não é o desejo de Deus. Não é o que Deus espera de cada um de nós. Não é a atitude que Deus está querendo que nós tenhamos diante de situações assim em nossas vidas. Doía muito ali no salmista, quando as pessoas lhe perguntavam ali: onde está o teu Deus? As pessoas vendo o salmista passando por aquele momento, aquela situação, como eu li aí no versículo 10, Salmo 42, versículo 10, e ele vai dizer assim: como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia eles me dizem: onde está o teu Deus? Então isso doía muito no salmista. Ele triste, abatido, para baixo, não sei por quanto tempo ele estava assim, mas as pessoas o viam assim e perguntavam a ele: ora, onde está o teu Deus? O Deus que tu serves. Porque ele estava vivendo num momento ali como se não servisse a Deus, né? Como se não tivesse o Deus vivo ao lado dele, como não estivesse servindo ao Deus verdadeiro, né? E nós sabemos, meu irmão, que muitas vezes Deus nos permite passar por momentos assim, momentos difíceis, momentos de angústias, né? De tribulação, momentos que irão até mesmo nos abater, mas Ele sempre estará ali conosco. Essa é a certeza que nós temos, que Deus sempre estará conosco. Deus sempre ouvirá os nossos clamores. Deus sempre estará atento ao nosso pedido de socorro, com uma condição, é claro: se nós nos voltarmos para Ele e permanecermos no seu amor
permanecermos no seu temor, na obediência à sua palavra. No Salmo 145, versículo 14, diz assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Eu não sei em qual situação você está se encontrando neste momento, mas é fato que todos nós já passamos e não estamos isentos de passar novamente por momentos assim de abatimento. Momentos que nós caímos muitas vezes em fraqueza, né? A nossa fé fica enfraquecida naqueles momentos, enfraquecida naqueles dias. Mas o Salmo 145, versículo 14, ele diz aí, ó, o Senhor sustenta a todos os que caem e Ele levanta a todos os abatidos. Creia nisso, querido. Creia nisso. Se apegue, se agarre a Deus. Talvez você esteja passando aí por um momento difícil. Você esteja aí desanimado, triste, abatido. Eu não sei por quanto tempo você está assim. Pode ser algo recente ou por um tempo prolongado. Mas creia que o Senhor sustenta a todos aqueles que caem e Ele levanta a todos os abatidos. Não existe aquele que não esteja sujeito a cair. Não existe. Por mais cristão, por mais crente que você seja, por mais que você seja cheio do Espírito Santo, você está sujeito a cair. Senão Jesus não dava aquela palavra lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus dá essa palavra aí, Ele está advertindo-nos para a possibilidade de uma queda, se nós não vigiarmos e orarmos. E ele começa assim, Mateus 26, 41, ele diz isso: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por mais que você esteja cheio do Espírito, por mais que o Espírito esteja pronto para quê? Para se encontrar com Deus, a carne é fraca. E Ele quer dizer o que com isso? Que você pode cair, mas o Senhor sustenta aqueles que caem e levanta a todos os abatidos. É o que diz aí no Salmo 45, 14. Creia nisso. Agora, para isso, você precisa se voltar para Ele. No momento em que você cair e se sentir enfraquecido na fé, abatido, triste por qualquer que seja a situação, porque nós aqui vamos passar por muitas situações que irão nos abater, irão nos desanimar, nos deixar tristes, para baixo. E você não tem que estar olhando para o homem, você tem que olhar para cima, para aquele que sustenta a todos os que caem, para aquele que levanta a todos que estão abatidos. E como eu te disse, não existe aquele que não esteja sujeito a cair. Todos nós podemos cair em algum momento e ficar com a nossa fé enfraquecida, a ponto de nos sentirmos mesmo ali desanimados e abatidos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o mais importante em tudo isto, meu irmão, é que você permaneça firme na sua fé, fazendo sempre o que é a vontade de Deus. Você precisa estar firme na sua fé. Deixe a sua vontade de lado. Às vezes nós estamos tristes, abatidos e queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não faça nada. Simplesmente entregue nas mãos de Deus toda a situação. Entregue nas mãos de Deus a sua tristeza, o seu abatimento. Peça a Deus força. Peça a Deus que te levante, porque de você mesmo você não vai ter força. De nós mesmos, nós não temos força para nos levantarmos. E é por isso que muitos são destruídos, vivem como se não vivessem, né? Verdadeiros, como é que chamamos? Muitos chamam de zumbis, né? Estão mortos, vivos, mortos, né? Espiritualmente ali, praticamente mortos. Por quê? Porque não está buscando força na fonte certa, que é o Senhor. Você precisa estar se dirigindo à fonte que pode realmente te dar ânimo, te dar força, te levantar da situação que você tiver. E o mais importante em toda essa situação é nós nos voltarmos para Deus. Você lembra do profeta Elias?
Muitos se falam, né, sobre o profeta Elias, muitos pregam. Mas você lembra quando ele ficou ali triste, numa tristeza profunda? Muitos até chegam a dizer que ele entrou em depressão, mas não vamos entrar nesse caminho aí não. Nem creio que o profeta Elias entrou em depressão, nada disso. Ele realmente experimentou ali momentos difíceis, de profunda tristeza, desânimo, de abatimento. Você lembra quando ele ficou assim? Quando até mesmo ele pediu para que Deus lhe tirasse a vida. Ele ficou tão triste e abatido que pediu para que Deus tirasse a sua vida. E o profeta Elias estava ali desanimado por uma situação que ele havia passado, né? Confrontando ali os profetas de Baal, de Acabe e Jezabel. E ele achando que todo mundo ia se render ao Deus vivo depois daquela maravilha que foi operada ali por Deus, né? De fazer descer fogo do céu e consumir todo o holocausto. Mas não abalou a fé de Acabe, de Jezabel, dos principais ali, que era para realmente ver a maravilha de Deus e se render. E ele fica abatido com aquilo. Jezabel ameaça, diz que ele vai morrer, assim como ele fez com seus profetas, ia fazer com ele. E ele é tomado de um desânimo, de uma tristeza tão grande que ele deseja até morrer. Ele teve naquele momento ali a sua fé profundamente abalada e enfraquecida. A fé do profeta Elias ficou abalada, meu irmão. Ficou enfraquecida. Por mais crente que você seja, vai ter momentos que você vai estar com a sua fé abalada e enfraquecida também. Agora, uma coisa você pode ter certeza: o profeta Elias não deixou de fazer nunca, que foi de ouvir Deus falar. Ele não deixou de ouvir Deus falar. E o principal ainda, ele não deixou de obedecer à palavra de Deus. Deus ficou indo a ele dando atenção, ele dando ouvido à palavra de Deus. E quando Deus disse: olha, levanta-te e vai, ele levantou-se e foi. Levanta-te e faz isto. Ele levantou-se e fez o que Deus mandou fazer. E com isso restaurou o ânimo do profeta Elias. O tirou daquele abismo em que ele estava, de profunda tristeza, de desânimo, de abatimento. Porque ele estava ainda conectado com Deus, dando ouvido a Deus, a palavra de Deus, e obedecendo às ordens de Deus. É isso. O segredo é esse aí. Por mais abatido, por mais desanimado que você esteja aí, por mais para baixo que você esteja, o segredo é você não parar de estar buscando a Deus. Mas você deve também fazer isso na prática. Fazer a obra de Deus. Não pare. Tem pessoas que entram em uma tristeza, em um abatimento tão grande que fazia a obra de Deus, de repente para e diz: olha, para mim agora não dá. O momento para mim está difícil. Não tem como eu continuar fazendo a obra de Deus nessa situação. Eu quero um tempo. Não faça isso não. Você tá indo na contramão da solução. A solução é permanecer. Porque de você mesmo você não vai ter força para sair do abismo em que você está. Se fosse pelo próprio profeta Elias, ele não tinha força para sair do abismo em que ele entrou. Mas quando ele ficou dando atenção ao que Deus falava, e além disso ele obedeceu ao que Deus mandou ele fazer, ele não parou de fazer a obra, ele não parou com o seu ministério, ele não deixou de ser útil no reino de Deus. E quando Deus falou: vai, levanta-te e vai, e faz isto, ele levantou-se, foi e fez o que Deus tinha mandado ele fazer. E ele saiu daquela situação. Então entenda, você precisa sair dessa situação dando ouvido à palavra de Deus e fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Faça a obra de Deus. Saia dessa situação buscando em Deus. Espera em Deus. O salmista vai dizer: espera em Deus. Você precisa buscar a Deus. Não vai ser nada nesse mundo que vai te tirar dessa situação. É Deus. Claro que pessoas podem ajudar, pode lhe estender a mão também. Deus vai usar meios, meu irmão. Tudo é na direção de Deus.
Deus vai colocar pessoas na sua vida para estar te ajudando a sair também dessa situação. Mas nunca deixe de estar ouvindo a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus na sua vida. Assim como Elias, que você possa se levantar e fazer aquilo mesmo contra a sua carne, contra o seu desejo, contra a sua vontade. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue o seu eu, negue a sua carne, negue os seus desejos, negue as suas vontades. Faça um esforço. Você não sabe o quanto você vai ganhar se esforçando para lutar contra si próprio, contra suas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus. Faça isso. O que vai nos colocar de pé novamente, meu irmão, é justamente praticar e obedecer a palavra de Deus, em tudo que ela diz. Porque a palavra de Deus, ela é viva, querido. E é somente através dela que nós iremos ter vida e ânimo para viver. Olha o que diz em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É isso que a palavra de Deus é, viva e eficaz. Penetra aonde ninguém pode penetrar no interior do ser humano, a ponto de dividir, causar divisão de alma e espírito, a ponto de causar divisão de juntas e medulas. Ela vai onde ninguém mais vai, meu irmão. Ela te conhece mais do que você mesmo. A palavra de Deus faz o que ninguém mais pode fazer. Ela é apta para discernir os teus pensamentos e também as intenções do teu coração. Às vezes nem você conhece o seu próprio coração. O salmista vai dizer também, no versículo 3, Salmo 42, versículo 3, ele vai dizer assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento. Olha só, as minhas lágrimas servem-me de alimento, de mantimento, de dia e de noite. Olha a situação do salmista. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Salmo 42, versículo 3, aí ele está dizendo isso. As minhas lágrimas me servem de alimento de dia e de noite, porque ficam me dizendo constantemente: aonde está o teu Deus? O salmista ali viveu dias de muita tristeza, meu irmão, de muita angústia, a ponto de suas lágrimas serem o seu alimento, tanto de dia como de noite. Ele não estava se alimentando. As lágrimas estavam sendo o seu alimento. Agora, por quanto tempo ele passou essa situação, eu não sei. Mas foram dias, e esses dias a gente não sabe determinar aqui quanto tempo foi. Mas não foi pouco tempo. Ou pode ter sido também, né? E para acabar de completar ali, muitos ainda indagavam a ele ali: aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que você pregou tanto? Cadê o Deus que você falou tanto? Cadê o Deus que você queria que eu cresce? Cadê o Deus? Às vezes nós falamos tanto de Deus para as pessoas e vivemos em alguns momentos da vida como se nós não crêssemos naquele Deus, nesse Deus que nós pregamos tanto. Porque estamos às vezes tão ansiosos, desesperados, inquietos, abatidos, desanimados, para baixo. E aí as pessoas estavam perguntando a ele: aonde está o teu Deus? O Deus que você pregou tanto, o Deus poderoso. Tem tanto poder esse Deus e você está nessa situação. Tá bem, você prega uma coisa, mas na prática parece que não é aquilo que você pregou, nada daquilo. Não é que nós vamos fingir uma coisa que nós não somos. Nós não vamos fingir estar vivendo uma alegria no momento que estamos tristes. Mas Deus dá o entender aqui que você pode sair dessa situação. É isso que está sendo colocado aqui, o salmista está colocando. Você deve buscar em Deus, esperar em Deus. Em vários momentos Deus vai falar ali: tem de bom ânimo. Deus disse isso para Josué.
não temas, não te apavores, né? Quando Moisés morreu, Josué ficou meio que desesperado. Como é que eu vou dar conta dessa missão que Moisés deixou em minha mão? E Deus vai a ele e dá uma palavra: não temas, porque eu sou contigo, não te apavores, tem de bom ânimo. Não é isso mesmo? Então, meu querido, diante de uma tristeza, por mais profunda que ela seja e duradoura, só existe um único caminho a ser trilhado. Só um. Esse caminho tem nome. É Jesus, o Filho de Deus. Volte-se para Ele, meu irmão. E você vai ter seu ânimo, seu desânimo. Você vai ter seu desânimo, seu abatimento para cima. Então, diante de uma tristeza, só tem esse caminho: Jesus. A vontade de Deus é que você reconheça Jesus em todos os seus caminhos. Ele quer que você reconheça o esforço, meu irmão, que Ele fez juntamente com seu Filho para te dar vida, e te dar vida com abundância. A abundância de quê? A abundância de alegria, a abundância de paz, a abundância de amor, e a maior das abundâncias, que é a vida eterna. E você pode ter isso tudo, mesmo passando por momentos difíceis. Você pode ter alegria, paz no seu coração, amor para dar, porque você tem aquele que é a fonte de tudo isto. Você sabe que tudo isso vai ser passageiro. E quando você faz a vontade de Deus, que é entregar sua vida para o Filho dele, Ele não fez isso à toa, meu irmão. O sacrifício que Deus fez, entregando o seu próprio Filho para sofrer tanto aqui, ser humilhado, esbofeteado, maltratado, sofrer tudo que sofreu, Ele fez isso por mim e por você. Então Deus fez esse esforço, esse sacrifício juntamente com o próprio Filho, para que hoje fôssemos salvos da tristeza, do abatimento, né? Salvos da perdição, para que você possa ter alegria, paz, amor e vida eterna, meu querido. Entregue a sua vida para Jesus hoje mesmo. E você que um dia já entregou, reafirme isso hoje. Reafirme o seu compromisso com Ele hoje mesmo, para que você possa ter ânimo na sua vida, e você possa de fato ter vida, para que as pessoas possam ver o Deus que você serve e não possam estar te perguntando, como perguntavam ali para o salmista: onde está o teu Deus? Cadê o Deus que você pregava? Cadê o Deus que você outro dia estava falando para mim? Que Deus é esse? Será que as pessoas vão ter o desejo de servir a um Deus lhe vendo numa situação às vezes tão deprimente? Mas o que fazer para sair dessa situação? Buscar em Deus, força em Deus. Agora, uma força também na prática. Busque força em Deus e não deixe de fazer a vontade de Deus, jamais. Elias entrou naquele abismo que ele entrou, de profunda tristeza, e ele conseguiu sair daquela situação não por forças próprias, mas porque ele ficou atento à voz de Deus e obedecia a tudo que Deus mandava ele fazer. Ele não falou: Deus, não dá para mim. Senhor, para mim agora chega, para mim não dá mais. Não, ele não entrou nessa. Na hora que Deus falou: levanta-te e vai, ele levantou e foi. Na hora que Deus disse: faze isto, ele foi e fez. E com isso ele prosseguiu a caminhada dele, ele prosseguiu a sua jornada, ele prosseguiu no seu ofício. Jesus disse: tende bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não deixe que as aflições te abatam, que as aflições te coloquem para baixo. Tenha esse bom ânimo que Jesus manda nos ter. Esse bom ânimo é nele. Não é bom ânimo dizer assim: eu vou levantar falando um bocado de palavras positivas e tudo vai dar certo. Nada, isso não existe. Claro que você tem que falar palavras boas, palavras de bênção e palavras positivas, mas se você renuncia a fazer a vontade de Deus, você renuncia a esse compromisso com Cristo, ao invés de renunciar às coisas do mundo, você está lá no pecado e achando que somente palavras positivas e bonitas vão te fazer prosperar na vida, não adianta, meu querido. A fonte da vida
é onde jorra a verdadeira água da vida, se chama Jesus. Esse é o verdadeiro caminho e é esse que nós devemos seguir. Eu quero concluir lendo aqui 2 Coríntios 4, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque só o Senhor tem nos dado força para estarmos aqui de pé por mais esse dia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pelos teus livramentos, pela saúde que tem nos dado. Perdoa sempre as nossas ofensas, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor possa estar atendendo neste momento a cada pedido de socorro, a cada clamor de teus filhos. Que o Senhor possa estar indo ao encontro de cada um deles, atendendo-os nas suas necessidades, que o Senhor sabe e os conhece muito bem. Nos dê mais um dia debaixo da tua graça, mais uma semana debaixo da tua proteção. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.